Seja bem-vindo ao Super Quiz Bíblico. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Obrigado! Agora, vamos ao quiz. Primeira pergunta. Onde foi originalmente concebido a prática de guardar o sábado? Alternativa A, no surgimento dos 10 mandamentos. Alternativa B, no Jardim do Éden após o pecado. Alternativa C, no último dia da criação do planeta Terra. Alternativa D, no dia do nascimento de Jesus. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa C, no último dia da criação do planeta Terra. Segunda pergunta. Por que Deus reafirma a santidade do sábado em sua lei? Alternativa A, porque eram princípios guardados desde a criação. Alternativa B, era um mandamento importante apenas para aquela época. Alternativa C, esse mandamento foi o único inventado por Moisés. Alternativa D, Deus queria lembrá-los de sempre ganhar presentes neste dia. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa A, porque eram princípios guardados desde a criação. Terceira pergunta. Em que contexto vemos Jesus mencionando que ele é o Senhor do sábado? Alternativa A, estava apenas demonstrando sua autoridade de maneira rude. Alternativa B, desejava mostrar que somos maiores que a lei, podendo descumpri-la. Alternativa C, disse isso pois queria colher espigas nesse dia. Alternativa D, o sábado era observado de forma equivocada e fora do propósito original. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa D, o sábado era observado de forma equivocada e fora do propósito original. Quarta pergunta. Qual foi a reação dos sacerdotes em relação às curas feitas por Jesus no sábado? Alternativa A, ficaram maravilhados e reconheceram o poder de Deus. Alternativa B, reagiram com hostilidade e criticaram Jesus por violar o sábado. Alternativa C, pediram para Cristo ensiná-los a fazer sinais semelhantes. Alternativa D, levaram mais pessoas enfermas para Jesus ungir. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa B, reagiram com hostilidade e criticaram Jesus por violar o sábado. Quinta pergunta. Como podemos perceber que o sábado é um mandamento para todos e não uma tradição reservada apenas para os judeus? Alternativa A, não existe referência bíblica que confirme que a observância deste dia. Alternativa B, foi uma lei pré-estabelecida desde a fundação do mundo. Alternativa C, esse dia foi estabelecido apenas como uma festividade judaica. Alternativa D, essa lei foi válida até a morte de Cristo, sendo desnecessária hoje. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa B, foi uma lei pré-estabelecida desde a fundação do mundo. Sexta pergunta. Como surgiu a prática de substituir a guarda do sábado pela do domingo? Alternativa A, pelo decreto do imperador Constantino, em honra ao venerável Dia do Sol. Alternativa B, quando Jesus disse que deveríamos adorá-lo no dia de sua ressurreição. Alternativa C, quando os judeus misturaram seus costumes com os povos pagãos. Alternativa D, durante a Idade Média, quando os cristãos se espalharam por toda a Europa. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou! A resposta certa é Alternativa A, pelo decreto do imperador Constantino, em honra ao venerável Dia do Sol. Sétima pergunta. Qual era o propósito de Deus para com o sétimo dia?
Alternativa A, um dia feito justamente para cerimônias e celebrações. Alternativa B, era um dia específico em que somente poderiam ser feitos jejuns e orações. Alternativa C, um dia para focar no ganho financeiro. Alternativa D, um dia de lembrança da criação, adoração, união e cuidado com o próximo. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa D, um dia de lembrança da criação, adoração, união e cuidado com o próximo. Oitava pergunta. Em que texto bíblico o sábado é comparado como uma aliança entre Deus e seu povo? Alternativa A, Amós 3, 5 e 9. Alternativa B, Daniel 24:5. Alternativa C, Ezequiel 20:20. Alternativa D, Gênesis 15, 17 a 18. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, Ezequiel 20:20. Nona pergunta. Qual seria a relação entre a guarda do sábado e a reforma que Deus traria à igreja nos últimos tempos? Alternativa A, é antiquada e não tem relevância para os tempos atuais. Alternativa B, a observância e o serviço ao próximo simbolizam a vontade de Deus na igreja. Alternativa C, é uma questão legalista e não tem sentido algum. Alternativa D, a reforma não tem relação com a guarda do sábado. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, a observância e o serviço ao próximo simbolizam a vontade de Deus na igreja. 10ª pergunta. Qual profecia bíblica é citada como uma conexão entre o sábado e a obra final de Jesus no santuário celestial? Alternativa A, Isaías 53. Alternativa B, Apocalipse 6:12. Alternativa C, Apocalipse 14, 9 a 13. Alternativa D, Daniel 9, 24, 27. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, Apocalipse 14, 9 a 13. 11ª pergunta. Como a santidade do sábado se relaciona com nossa intimidade diária com Deus? Alternativa: o sábado é um testemunho do poder de Deus a nós e ao próximo. Alternativa B: todos os mandamentos valem, menos o sábado. Alternativa C: Deus só deve ser adorado e seguido aos sábados. Alternativa D: não devemos trabalhar, apenas descansar. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa: o sábado é um testemunho do poder de Deus a nós e ao próximo. 12ª pergunta. Como podemos aproveitar o dia de sábado da forma que Deus planejou para nós? Alternativa A: apenas indo à igreja nesse dia. Alternativa B: utilizando esse dia para realizar desejos pessoais. Alternativa C: gastando tempo em dispositivos eletrônicos. Alternativa D: abstendo-se de desejos pessoais, cuidando do próximo e admirando a criação. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa D: abstendo-se de desejos pessoais, cuidando do próximo e admirando a criação. 13ª pergunta. Que promessas estão relacionadas a respeito da guarda desse dia? Alternativa A: o dia será melhor do que ter filhos e filhas. Alternativa B: um nome eterno será dado a cada um que o guarda. Alternativa C: cavalgarão sobre os altos da terra. Alternativa D: sustento com a herança de Jacó será assegurado. Você tem 10 segundos, vamos lá!
Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, um nome eterno será dado a cada um que o guarda. 14ª pergunta. Qual profecia está relacionada ao sábado como selo de Deus? Alternativa A, Isaías 56, verso 5. Alternativa B, Êxodo 20, versos 8 a 11. Alternativa C, Apocalipse 7, verso 2. Alternativa D, Gênesis 2, verso 3. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, Apocalipse 7, verso 2. 14ª pergunta. De acordo com o que aprendemos neste quiz, o que Deus espera de nós como seu povo? Alternativa A, que entendamos o verdadeiro sentido do sábado do Senhor e o guardemos. Alternativa B, que foquemos apenas em nossos próprios desejos e necessidades pessoais. Alternativa C, que observemos o sábado como uma tradição vazia, sem significado espiritual. Alternativa D, que escolhamos qualquer dia para adoração, não importa qual dia seja guardado. Você tem 10 segundos, vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, que foquemos apenas em nossos próprios desejos e necessidades pessoais. Obrigado por assistir. Veja os outros quiz no nosso canal. Volte sempre!